Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Esta é mais uma atividade dos 7 anos do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Agora nós vamos ter um rico debate sobre a exposição que nós temos atualmente neste equipamento, que é Maracatu Chico Rei, um elo entre o erudito e o popular por meio da música. Teremos agora Caio Marques, o pesquisador dessa temática, que vai fazer uma conversa muito saudável, apetitosa, com a nossa rainha do Congo do estado de Minas Gerais, a querida Belinha, também com a curadora da exposição, DJ Black Josi, Luciana Gomes, e com o curador Marcial Ávila. Salve Maria, Sarrainho. Eu gostaria de saber de como que dentro da sua ancestralidade, na sua casa, através da sua mãe, da sua avó, até mesmo da sua bisavó, como vocês escutavam a história de Chico Rei ali. Salve Maria. Na nossa casa, a vovó falava que o Chico Rei era um negro muito lindo, que foi capturado na costa de África junto com a sua família, trazido para o Brasil, e ele era rei. E ele, ao chegar no Brasil, quando ele chegou no fato de ser um escravizado, de trabalhar com ouro na mina em Ouro Preto, ele trabalhou muitos anos lá e foi juntando ouro para comprar sua alforria, sua própria alforria, e dos seus comandados, dos seus familiares. Ele trabalhava dia e noite em prol de conseguir pagar a alforria dos familiares. E ele, quando ele veio de África, ele é chamado Galanga Chico Rei. Galanga é um nome que seu significado é rei ancestral. Porque quando ele conseguiu estar nessa mina trabalhando, ele sabia que ele era um rei, mas ele era um rei que homenageava sua ancestralidade. Por isso, ele se tornou com o nome de Rei Galanga. Assim, a avó Cassimira falava, e os nossos tatas. Nossos tatas são aqueles que vieram antes de nossos pais. Era dessa forma que a vovó contava sobre o Chico Rei, que era uma pessoa muito instruída, que os negros que vieram para Minas Gerais eram negros que trabalhavam com mineração, por isso que as pessoas falam que ele era calado, porque pessoas que trabalham em mineração são pessoas caladas, elas não podem falar com os outros sobre onde é que ela encontrou o veio de pedras ou de ouro. Por isso eles dizem que os mineiros são mais calados, mas são por tradição. E dentro da Chico Rei, ele já veio para Vila Rica e trabalhou na mina da Encardideira, que hoje é localizada em Ouro Preto, chama Mina de Chico Rei. Você já visitou e o que você experienciou ali dentro? O que você sentiu naquele momento que você entrou na mina e viu que ali Chico Rei trabalhou, libertou os deles e ainda construiu a igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário? O que você sentiu ao pisar ali? Bom, eu tenho uma experiência da mina, 2 experiências. A primeira vez que eu fui, entrei e não senti nada e nem vi nada. A segunda vez que eu fui, aconteceu um fato diferente do que eu esperava. A pessoa que entrou antes de mim, que ela estava muito afobada para poder entrar na mina, ela não conseguia me esperar. E aí, como eu já tinha visto, eu não me preocupei, a pessoa entrou e
Daí um pouquinho eu escutei um choro muito profundo. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu que essa pessoa está chorando? Aí a pessoa saiu e chorava muito. E aí eu me preparei, firmei minha mente e entrei na mina para saber o que tinha acontecido com a pessoa. Na medida que eu fui caminhando pelo aquele túnel da mina, eu fui vendo algumas coisas. Eu fui percebendo os escravos que trabalhavam deitado no chão, no buraco, cavava deitado. Vi percebendo num outro buraco do outro lado, os buracos que eles cavavam agachados. E eu fiquei achando aquilo muito interessante, porque da primeira vez que eu entrei, eu não vi nada disso. Eu vi um buraco, olhei para um lado e para o outro, simplesmente. E essa segunda vez eu fui vendo essas coisas e fiquei pensando por que eu estava vendo aquelas coisas. E aí eu entendi, por percepção, que eu tinha uma dívida, alguma coisa que estava me esperando ali. Aí, quando eu entendi isso, eu percebi o pessoal falando para mim que estava ali esperando a minha presença, que eles tinham que ir embora, mas só podia ir embora quando fosse ordenado isso foi um compromisso firmado muito antes de eu nascer. E esse comando só poderia ser dado eu e a outra pessoa, juntos. Eu estou falando outra pessoa porque eu não posso falar o nome de quem que era e nem o porquê sem a permissão da pessoa. E nisso eu entendi por que da primeira vez que eu fui eu não vi nada e da segunda vez que eu fui e entrei, eu percebi, vi e vivi aquele sentimento, algo fantástico que eu percebi naquele lugar. E aí eu perguntei por que eles estavam esperando, disseram que era um compromisso, que só poderiam ir após o nosso comando e que dali para frente eles iam seguir. Aí eu chamei a pessoa que tinha saído chorando da mina, expliquei para ele o que estava acontecendo e nós saímos e na porta da gruta nós fizemos o comando juntos de falar para eles que eles poderiam ir embora, se eles estavam ali por causa de um compromisso ancestral, que da nossa parte eles estavam liberados, que ficasse quem quisesse e quem tivesse que ir não precisava de esperar mais, porque o tempo já era chegado e se passou muitos anos com essa fidelidade de estar conosco naquele lugar, porque nós já tínhamos passado por ali em outros tempos. É isso que aconteceu lá. Acredita quem quiser. E isso faz com que a gente saiba que nós somos muito protegidos pela nossa ancestralidade, pelos nossos antepassados, por todos aqueles que vieram trazidos à força, e pelo próprio Chico Rei, que é o Rei Congo em Minas Gerais. Ele é o Rei do Congo em Minas Gerais. Em outros lugares usam outro nome, mas em Minas e no reinado de Belo Horizonte existe dois cargos, um cargo de Rei Congo e um cargo de Chico Rei, sabendo-se que se trata da mesma pessoa. Chico Rei é o Rei Maior, é o Rei Galanga, e o outro é o Rei do Congo, que na realidade se torna uma só pessoa, por representatividade. Agora, direcionando a palavra para os curadores, eu gostaria de saber como que foi o processo de trazer a exposição, de trazer Chico Rei, que é conhecido aqui em Minas Gerais pela Irmandade do Rosário, mas também tem uma presença de Chico Rei no Maracatu, em Pernambuco, mas com outros nomes, e também trazer
o elo com o erudito da composição criada. A composição, ela está inserida num contexto onde os compositores brasileiros, ali daquele período, eles estavam comprometidos com a utilização de elementos diferentes na música acadêmica tradicional. E os elementos da cultura popular brasileira, os elementos da cultura de tradição oral, eles começam a ser estudados e os compositores se aproximam desses elementos e levam para a sua música de escrita acadêmica. Então, é interessante porque já nesse período, é o período modernista, tardiamente nesse período, começa-se a música acadêmica a despertar para a importância da tradição oral e propor uma ponte, propor um olhar, uma aproximação mesmo entre a cultura acadêmica europeia e a cultura de tradição popular brasileira, certamente de matriz africana, né? Então seria, musicalmente falando, a gente pode dizer que é um encontro da música europeia com a música afro-brasileira. Então é um desafio até de encontrar informações a respeito disso, não do ponto de vista acadêmico da escrita musical, mas do ponto de vista da cultura de tradição popular. É difícil de você encontrar materiais se fazendo, por exemplo, esse tipo de pergunta que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Como que é o Rei Congo e a Rainha Conga que aparecem no maracatu, né? Será que a figura do Chico Rei, que para nós aqui em Minas Gerais é o Rei Galanga, como a Belinha reforçou conosco e nos ensinou, como que funciona isso? Aliado à referência regional, a gente tem pouco estudo, pouca informação sobre isso, então fica também a provocação para o pessoal da área acadêmica e para o pessoal que estuda as culturas de tradição popular, de investigar isso aí, porque com certeza a gente vai descobrir muitas histórias importantes aí sobre isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, foi maravilhoso, foi um super desafio. Fiquei muito grata de poder contribuir para isso. Bom, no meu caso, porque é meio complexo, né, Josi, transformar em materialidade algo que se refere à música, não é? Então, no meu caso, como artista plástico, nós fizemos algumas pesquisas, né, e tentamos trazer materialidade para algo que não era palpável, era só audível, né? E foi complicado, porque nós pensamos em algo que pudesse ser acessível, tanto nos instrumentos musicais, né, que está na sala ao lado, para que as pessoas pudessem tocar, experimentar os instrumentos, como nessa sala que a gente se encontra, onde a gente queria que tudo pudesse ser manipulado, a coroa, a pedrinha ali, pepita dentro do bucho, né, até mesmo a galanga ali também, a boneca, né, e a gente pensou de formas que pudessem ser baseados na oralidade, né? Porque nós aqui, eu digo junto com a equipe aqui do Centro de Referência, fomos a Ouro Preto, né? Visitamos a mina, visitamos outros lugares para ter uma referência sobre essa figura histórica, mas que não tinha documentos, né, formais. Então nós partimos pela oralidade e tentamos trazer esse universo do congado, com essas cores todas, né, inspirados também. Eu reli um livro de Agripa Vasconcelos sobre Chico Rei e tirei algumas informações também dali. Embora ele seja um ficcionista, né, que ele faz ficção, ele é muito inspirado também em documentos, inclusive, me parece lá, tem referência até à Torre do Tombo, de Portugal. Então a gente trouxe esse universo tentando trazer para a materialidade algo que está no nosso imaginário, né? Algo que chega, por exemplo, de uma tradição africana de griot que vai contando de tata, né? Dos tatas lá, vai chegando até, por exemplo, numa Rainha Belinha que está aqui presente. Então eu parti para esse registro da oralidade, né? Eu digo nós, né? Todos nós da equipe,
de comum acordo, fomos buscando caminhos que pudessem estar construindo essa materialidade que está aqui presente. Não deixou de ser um desafio, porque realmente não é fácil, e também falar de uma figura tão extraordinária como o Chico Rei, né? A gente não podia pecar também, porque a gente quer trazer de volta, né, essa figura lendária, entre aspas, aí, porque não tem um documento, mas que para nós ele existiu e continua existindo na tradição. Então foi um orgulho também muito grande, embora tenha sido um pouquinho difícil mesmo. E na questão, aproveitando o gancho que você disse sobre trazer os elementos que compõem quem foi Chico Rei, vimos que você fez uma escultura de Chico Rei, também tem o painel, e queríamos saber mais sobre as cores, igual temos o verde, temos também a coroa, o trono, e sobre o que você trouxe da igreja também, né, representando aqui na exposição. Bom, vamos por partes. Por exemplo, a escultura, a gente na visita para a mina da Encardideira, né, que aparentemente é a mina que Chico Rei trabalhou, né, que depois ele adquiriu e alforriou todos os seus ali, mais de 400 pessoas. Na porta da mina tem uma escultura assim, e a gente não poderia trazer de lá essa escultura para cá. Então eu fiz uma réplica baseada em fotografias, mais ou menos no tamanho original, tentei dar aquela carinha e trouxe uma réplica para que as pessoas pudessem estar também tentando entender que tudo isso que dá para ver aqui, talvez no vídeo não dá para se notar, nós tentamos trazer a mina de Chico Rei para cá, né? Então isso aqui era como se estivesse dentro do universo de Chico Rei. De acordo com a oralidade e também com o livro de Agripa Vasconcelos, Chico Rei patrocinou a construção da igreja de Santa Efigênia e da igreja do Rosário. Então aqui atrás tem silhuetas de duas igrejas, que seriam as igrejas que ele patrocinou, né? Porque antes ele era de uma Irmandade dos Pretos e pertencia a outras igrejas. Com relação às cores, por exemplo, quando ele é coroado, porque tem muitas revoltas nesse período em Ouro Preto, muitas revoltas, os negros estavam se revoltando, se rebelando, a população negra era muito maior do que a população branca, e isso causava muito desconforto, claro, né, dos dirigentes. Então, o povo preto, de Ouro Preto, já reconhecia Chico Rei como sendo o rei deles, né? Ele era Francisco da Natividade, mas era reconhecido como o Galanga, o rei que veio do Congo. Então, e eles já o tratavam como rei porque ele recebia tantas benesses deles, né? Então, o padre Manuel foi até o governador das Minas Gerais na época, que eu não me recordo o nome agora, e pede se eles poderiam, alegoricamente, coroar o rei dos pretos. O governador acha muito estranho, porque estaria batendo contra o rei magnânimo, né? Esqueci também o nome agora do rei, acho que é o João V, não sei. E aí, o magnânimo, como é que... Ele falou, mas é o rei dos pretos, dos forros, dos libertos, né? E ele consegue acalmar a população de pretos. Então, o governador admite que ele seja coroado. Então, por isso, a coroa ali começa, por exemplo, o congado, né? A festa do congado. Embora ele tenha trazido os festejos antes, as danças do exército, as danças que já aconteciam no reino lá no Congo, né? No reino onde ele era o rei Galanga, lá já aconteciam festejos. E ele trouxe para cá, e os amigos, os libertos, faziam essas danças. Então, no dia que ele foi oficialmente coroado como rei dos pretos, o rei do Congo nas Minas Gerais, mas para manter a ordem dos pretos, o governador aceitou. Então, foi ele vestido com um manto verde. Lá descreve no livro, né, que a Agripa Vasconcelos descreve, inclusive, que tinha uma bola de pena de papo de tucano. É muito intrigante isso, porque é exatamente a mesma roupa que Dom Pedro I usou, que está lá no museu. Ela é desse jeito. Não sei se era uma alegoria, né, para pôr os dois no mesmo pé de igualdade. Então eu quis trazer isso, colocar o verde, que é a roupa que ele usava ali, o vermelho, que é sempre muito relacionado com a roupa imperial, mas também ao mesmo tempo é associado com quase todos os santos, com os mártires da igreja, né?
Então eu quis colocar as duas coisas, logicamente coroado, mas com uma veste do rei do Congo, não como uma veste dos reis aos moldes de Portugal. Então foi uma forma artística, né, alegórica, de trazer essa figura como um rei do Congo para as Minas Gerais, né? Coroado, com cetro. Ele era muito devoto de Santa Efigênia. E, logicamente, temos ali também um palio, né, onde ele, de acordo com as lendas também, ele ia e voltava para as igrejas carregado numa cadeirinha, com toda uma pompa de um rei ali, e trouxe toda essa corte, né, que era na África também, era aquele século real que passava com tanta atração, que é uma das origens, né, ou talvez a origem para o nosso reinado, nossas comunidades aqui do Minas Gerais. Acho que era isso aí, mais ou menos, que a gente tentou trazer, não sei se conseguiu. A expografia ficou maravilhosa, inclusive na primeira sala tem alguns instrumentos musicais referente à pesquisa que vocês fizeram, que quando o público puder voltar, visitar a exposição, pode também ter essa interação com esses instrumentos. E ali tem também uma partitura e elementos musicais. Tem partitura que nos remete ao contexto acadêmico, né? E tem instrumentos musicais usados pelas pessoas da tradição popular. Então, por exemplo, a gente tem a partitura do Vila Lobos, do Trenzinho Caipira, que também é um momento onde a cultura erudita se aproxima da cultura popular. O Vila Lobos está inserido no mesmo contexto ali do Francisco Mignone, esse grupo de compositores que querem trazer os elementos não tradicionalmente utilizados na cultura acadêmica para compor, e eles começam a utilizar elementos diferentes. Dentro dessa diferença, eles se encontram com os elementos da nossa tradição popular, da nossa tradição oral. Musicalmente falando, por exemplo, aqui na exposição a gente tem uma alfaia, mas é curioso que no congado, o principal tambor que aparece não é a alfaia, né? É o tambor de congado. Então, quando o próprio Francisco Mignone traz uma obra com o nome de Maracatu, geograficamente a gente vai lá para Pernambuco. Do Chico Rei, geograficamente a gente vem para Minas Gerais. A escrita musical é totalmente acadêmica e tem alguns elementos rítmicos do maracatu, mas aí do ponto de vista do som do maracatu que acontece em Pernambuco. O que para nós aqui em Minas Gerais, eu, por exemplo, quando vou me aprofundar no maracatu atômico em função do convite para participar aqui da exposição, a pergunta que eu fiz, mas onde está o tambor de congado? Não no sentido de uma reclamação, mas no sentido da provocação que o compositor deixou, né? Maracatu, Pernambuco, Chico Rei, Minas Gerais, né? Então, de provocar mesmo esse pensamento e essa reflexão de musicalmente, como que em regiões diferentes a música pode aparecer com elementos rítmicos diferentes, mas o rei é o mesmo rei que é celebrado, né? Então, aqui na exposição, a gente tem a alfaia do maracatu. São duas tradições culturais que utilizam o mesmo rei, só que uma segue um elemento e o outro segue outro elemento, igual aquela aquela questão que você deixou ali pra gente. Como que o Chico Rei, aqui de Minas Gerais, foi parar em Pernambuco? Como que ele se tornou esse elemento lá em Pernambuco, na imagem dos reis congos? Como que ele aparece? Se ele aparece aqui, para nós em Minas Gerais, a gente tem o nosso relato de tradição oral da figura do Chico Rei, né? E no maracatu, eles celebram também, eles coroam um rei e uma rainha conga, eles também são devotos de Nossa Senhora do Rosário. Então, falta para a gente estudo sobre esse cruzamento geográfico. Né, como que vai aparecer essa figura? Ele aparece lá? Não. Por quê? Quem que é o rei Congo que vocês estão falando? Quem é esse rei Congo? É o de Minas que
que veio daqui, que saiu de Minas e a fama dele foi aparecer lá, desse homem escravizado que era rei na sua terra, e chegou na terra, no território onde era escravizado, e trabalhou para conseguir a sua liberdade e também a liberdade de mais pessoas. São as reflexões, eu acho, que pelo menos para mim, participar desse trabalho me trouxeram e acabam sendo perguntas mesmo para a gente correr atrás das respostas. Sim, que acaba que precisamos... que quem visita a exposição vai sair com essa dúvida, com esse questionamento. Essa pulga atrás da orelha. Com essa inquietação. E agora? Que é uma história que não finaliza na exposição, que vai além da exposição. Isso. O texto do Bailado é um poema sinfônico. E o texto desse poema sinfônico veio trazido pelo Mário de Andrade. Então, quem traz o Chico Rei para o Francisco Mignone é o Mário de Andrade, que vem com esse texto. Então, eu acredito que já é a provocação entre eles ali mesmo, para se aprofundar na cultura popular. Sarrainha, tradicionalmente, na Irmandade do Rosário aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, nós tínhamos, né, o Chico Rei, que era coroado pelo cetro. E hoje em dia eu queria saber como que é a representatividade do Chico Rei dentro da Irmandade. O que o Chico Rei lá atrás, o primeiro Chico Rei, trouxe, que hoje continua a tradição, a perpetuação dentro dos coroados. O rei tem uma fala que ela é clássica. Ele fala assim: rei em minha terra, rei em qualquer lugar. Porque ele tinha dentro de si a lembrança e o saber que ele veio de lá um rei. Ele não inventou que era rei aqui para ficar parecendo com o rei de Portugal, parecendo um ou outro. Ele era um rei e ele sabia disso. E aqueles que estavam no seu redor também sabiam que ele era um rei. E o fato dele saber quem ele era, o que ele era e o que ele queria, é o fato com que ele teve força para juntar meios para comprar e alforriar negros do entorno dele. Foram muitos. No que conta de Chico Rei, cada Irmandade do Rosário tem a sua peculiaridade. Cada um age autonomamente. E o que eu quero dizer com isso? Que quando vieram trazidos aqueles povos no navio, aquele navio primeiro, tinham negros de várias etnias. E nós, do Rosário, do reinado, da Irmandade do Rosário, somos povos de várias etnias. Nós somos povos de nação. Isso quer dizer que cada qual tem a sua etnia. Dentro daquele navio tinham reis e príncipes de várias localidades. E, pelo mínimo possível, eles comentavam e conversavam entre si. Até que chegava em terra firme, cada um ia para o seu lado, mas cada um carregava dentro de si o seu reino. Às vezes, em África, poderia ser até reinos rivais, mas a condição de trazidos, de sequestrados de África para cá, transformou-os em irmãos de barco, que é chamado de malungos. Malungos quer dizer irmão. E esses irmãos que foram distribuídos pelas Minas Gerais e pelo Brasil inteiro, levados de formas diferenciadas, cada um deles tem dentro de si o seu reinado. E quando ele tem a oportunidade de chegar ao ponto de formar o seu reinado, ele forma de acordo com a sua identidade, com o seu lugar. Por mais que ele já tenha se aculturado pelo ambiente, mas a essência é o seu lugar de rei. De onde tiver, ele vai ser. Que essas são as palavras
no nosso trata do poder. Isso faz com que cada reinado faça como achar melhor. Mas, dentro do bom senso, diz que qualquer pessoa que vai assumir uma coroa ancestral, ela tem que ter um preparo. Ela tem que ser uma pessoa de boa índole, de fácil entendimento, uma pessoa... Ela não precisa ter conhecimento acadêmico, mas ela precisa ter conhecimento de vida. Ela tem que ter escutado dos pais dela, do povo que a circundava, sobre a história do reinado de Minas Gerais, sobre o reinado em África, sobre saber que eles eram reis aqui, porque eles eram reis lá. Eles não inventaram isso. Não é para poder fazer história. Não tem relato sobre esse tipo de rei escrito, mas tem o nosso relato oral, de nossa avó, de nossa tataravó, de nossos pais. Porque eles nunca deixaram a gente esquecer de onde viemos e quem somos e por que somos. Isso faz com que eu, da quarta geração de reis e rainhas da guarda presbiteriana, eu saiba quem sou eu saiba quem eu estou defendendo, e eu saiba o que eu vim fazer, por que eu estou aqui, e para quê. É o que e o para quê. Isso é que faz a identidade de qualquer pessoa que vá assumir um cargo do reinado de Minas e de onde for. Porque existem formas de reinado no Brasil inteiro. Cada qual com a sua santa, cada qual com a sua devoção. Eu falo com propriedade porque é isso que eu escutava. Dentro de um ambiente acadêmico ou de pesquisa, nada não é comprovado em história se não tiver documento, não é? Agora, como nós mineiros, a gente que tem fé, né? Como é que a gente não vai acreditar numa palavra que vem da bisavó, da avó, que vai trazendo, igual você mesmo fala, por isso as peculiaridades dos reinos, porque são muito diferentes. E isso, às vezes, por exemplo, os acadêmicos é um prato cheio, mas vai lá, pesquisa, mas não acha documento histórico, né? Não. Mas para nós, por exemplo, a gente confia na palavra e tem fé de que essa tradição veio da questão dos griots. É uma palavra ancestral, né? Claro. Então não tem como você questionar a história. Você escuta a história porque ela foi, quem está te dizendo, inclusive, foi dito para essa pessoa, que foi dito para outros, são sábios, que foi dito para aquele outro, que foi dito para aquele outro, criou patrimônio material. Então a academia ela tem que ter uma maneira mais efetiva para poder lidar com esse tipo de conhecimento, né? Mas ela tem. Por isso que a gente está fazendo até a exposição. Uma acessibilidade. Na verdade, eu queria que a pessoa que viesse aqui na exposição saísse daqui e falasse assim, por que tem uma alfaia de maracatu? Por que não tem um tambor de congado? Só da pessoa já saber o que é um tambor de congado e uma alfaia de maracatu, eu já estou feliz, porque ela já está... Se sair daqui se perguntando isso, não, muito obrigada. É isso, as perguntas, elas não são no sentido de questionar a grandeza e a existência e a potência dessa força, dessa energia, desse ser que existiu, desse reinado, dessa realeza. As perguntas têm que ser no sentido de como que a gente se relaciona com isso, como que se relaciona com o meu território aqui em Minas Gerais, como que se relaciona com o território lá em Pernambuco, como que isso se relaciona com outras culturas de tradição oral que também são devotas de Nossa Senhora do Rosário. Então, essas que são as perguntas que a gente quer provocar. E muitos, inclusive, vieram já católicos de lá, não é? Sim. As irmandades já vieram formadas de lá, de África. Muitos ficaram muito tempo lá. Às vezes chegavam aqui a segunda geração já de escravizados, né? Já catequizados. Então já vem com outra cultura também, né, Berlim? Já vem... São muitas informações. Quando a gente percebe as diferenças, né, dos reinos, dos congados, de regiões que eu posso falar muito da minha região de Diamantina, né? Vale do Jequitinhonha, tem muitos reinos e diferentes uns dos outros, né? Com vários cânticos diferentes, com vissungos ainda também, né? Que são essas falas
E nós temos algumas pesquisas, inclusive, sobre isso lá. E quando vemos as diferenças dos congados daqui, diferença do maracatu, que eu nem nunca tive um acesso, e eu queria, inclusive, corrigir, que eu falei antes, que a boneca chama galanga, ela chama calunga, né? A boneca é a calunga, que olha como é que também é essa história da calunga. O que era a calunga? O mar, né? Onde eram jogados negros escravizados, como jogaram a rainha Jalô, a filha também do rei Galanga, né, no mar, para esvaziar a carga do navio, para diminuir Então, a Calunga é o cemitério dos negros. Quando também na Umbanda se refere a Calunga, fala do cemitério, né? Que o cemitério é a Calunga. E a boneca Calunga também do maracatu é a presença dos ancestrais. A Calunga é o ancestral divinizado, a rainha anterior. Está vendo como é que tudo tem uma costura muito bonita e que tem origem, né? Que vem de onde? De África. E a gente tem que valorizar essa ancestralidade e acho que essa exposição traz esse questionamento, né? De pesquisa, de instigar, né? De pesquisar por que disso, por que daquilo. E a gente tenta, né? Eu digo trazendo essa materialidade, mas também instigar a pesquisa, né? Eu creio que é uma dos questionamentos aqui do Centro de Referência. Sim, e é um processo, né? Igual a Rainha estava falando, que dos reinos que veio aqui em Minas Gerais, na Irmandade, nós temos as guardas de Moçambique, Congo, os caboclos, e cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua tradição. E o que o avô, que o tataravô fala, acaba se tornando lei. Isso eu vejo, foi até dentro da minha casa que acontece. O que um fala acaba, e isso a gente vai passando oralmente, que é uma tradição assim bem mineira, de passar oralmente pro filho, pro neto, e aí você vê que, mas aí depois você encontra em outro lugar e vê, minha avó fazia isso, minha avó fazia isso. E, infelizmente, também tem aquela questão de que os que têm essa sabedoria muitas vezes não passam esses saberes e acaba morrendo com eles, como as benzedeiras. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, tinha muitas benzedeiras. Hoje já não tem tanto. E eu acho que isso até poderia ser uma problematização, porque o que, pelo menos eu creio muito nas benzedeiras, o que seremos de nós sem as benzedeiras? Como que faremos? E às vezes é o que também acontece dentro da Irmandade. Se igual eu tenho um filho, e se meu filho não quiser seguir, aí vai acabar morrendo ali. Aí depois de muito tempo, aí vem que um pesquisador, através, que vem buscar essas informações. E aí eu deixo também outra pergunta para essa rainha, que desde 2017 nós não temos um coroado que carrega a coroa de Chico Rei. Você acha que essa tradição tem que continuar? Tem que ter um novo Chico Rei? E o que você espera dessa pessoa que for assumir a representatividade dele dentro da Irmandade? Eu acho que tem sim que ser coroado no Chico Rei. Acho que deve ser uma pessoa escolhida e acho que essa escolha deve ser democrática por todas as guardas que participavam dos rituais antigos, que as guardas elejam a pessoa que ela gostaria que fosse o Chico Rei e fosse feita uma grande eleição, uma conversa num ambiente saudável e amigo. Sei que isso não vai demorar e também que esse Chico Rei deve ser uma pessoa, como eu já disse, que saiba, que seja um diplomata, saiba conversar com o povo de Rosário, com o povo das Irmandades, porque como eu disse também, nós somos povos de nação, nós temos os nossos conflitos de nações. Que, por eu pensar diferente, cada reino tem o seu
o seu próprio poder, o seu próprio fazer, mas não é porque ele faça diferente do meu que ele está errado. É uma junção de forças, de etnias, para dar um resultado que é conseguir levar a nossa fala para os nossos descendentes. E o fato do meu filho ou filho carnal de qualquer um não queira prestar atenção no que vem falando isso, a espiritualidade ela é muito sábia. O nome Irmandade não quer dizer que são só de mesmo sangue. Talvez o meu filho carnal não queira, mas eu tenho um irmão do Rosário, um irmão do Reinado, que esteja apto a tal função. Porque à medida que a gente vai caminhando, você ensina para o seu filho, mas ensina para o redor também. Então, aquele que tiver mais aptidão, aquele que souber mais sobre o que ele está fazendo, é que receberá o cargo que lhe é de direito. Então, as pessoas têm que se preparar para poder receber uma coroa sagrada, uma coroa pesada como essa. Quando eu digo preparar, não quer dizer que ele tenha que ter estudo maravilhoso, seu tal. Porque, às vezes, quanto mais estudo, quanto mais ensinamento, menos entendimento. Porque saber e entender são coisas diferentes. E também, a pessoa que receber essa coroa não precisa de ficar preocupado se ele não tiver uma grande bagagem sobre reino, sobre reinado, sobre Chico Rei, sobre ancestralidade, porque ele vai caminhando e vai aprendendo no caminhar. Que é assim que é a nossa vida de pessoas do reinado de Nossa Senhora. Pessoas do reinado, pessoas de reinado, pessoas de congado, pessoas de congado. Chico Rei era rei do Congo porque ele veio do Congo. É isso. Não é todo mundo que veio do Congo, não é todo africano que é do Congo. Então, é chamado congado aqueles que vieram, que foram oriundos do Congo. Esses são congados. Os outros são pertencentes ao reinado de Nossa Senhora do Rosário, que reina soberana sobre todo o povo de matriz africana de língua banto, que é a língua do povo do reinado e do congado. Essa é a primeira constatação, porque são povos que têm na sua origem um método de fala, um sentido de falar, um falar calado. É um falar que você fala ou não fala, fala com os olhos, fala com a expressão e o outro já te entende, porque nós somos da mesma tronco linguístico. O reinado, as irmandades dos homens pretos, as irmandades vindas de África, não pertencem à Igreja Católica. O congado, o reinado não é católico. Ele não pertence à igreja. A igreja é nossa parceira nesse assunto. Então, são coisas diferentes que você tem que, cada um na sua casa, age do jeito que quiser. Mas muitos lugares não estão conseguindo fazer a sua manifestação porque a Igreja Católica não quer. Porque o padre não concorda com o povo da Irmandade do Rosário. Inclusive, teve uma perseguição há muito tempo da Igreja Católica com a Irmandade do Rosário, por eles não aceitarem as caixas batendo, o jeito como que a Irmandade do Rosário mostrava a sua fé, que é uma fé que canta e dança. Então eles começaram a perseguir e teve muita resistência, né, dos irmãos do Rosário, da Irmandade. Até hoje ainda existe essa perseguição, e sabemos que tem festas que ainda não celebram uma missa Congo ou algo assim, que é por eles mesmos. Às vezes, no dia do festejo da nossa casa, as pessoas me perguntam por que
eu ainda faço a missa do Congo na igreja da nossa paróquia. Aí eu respondo que por mim eu não faria na nossa casa uma missa campal. Mas eu não posso deixar cair no chão o esforço dos meus tatas, um esforço muito grande para as caixas de caxambus entrarem na igreja tocando, esses negros cantarem, dançarem, portando seus instrumentos musicais, seus instrumentos de louvação. Então, eu não posso simplesmente não querer que isso aconteça, porque eu vou desmerecer a luta de quem chegou primeiro. Então, em muitos lugares acontece que não deixa, mas em outros continua da mesma forma. E as pessoas que ficam tristes por não poder fazer seu reinado na igreja, faz na sua casa, faz na sua praça, faz como puder, porque não tem como você ficar todo ano brigando com a igreja, brigando com o padre. Tem as moças que ajudam o padre, que enfuca na cabeça dele. Às vezes ele nem tem conhecimento daquilo, aí as ajudantes vai pôr na cabeça dele, vai falando, porque na realidade o padre numa paróquia ele manda pouco, porque quando a comunidade não quer, ela tira ele de lá. É isso que acontece, e muitos de nós não sabemos disso. Então eu quero dizer e enfatizar, a igreja é aliada do reinado quando ela quer. Porque quando ela não quer ser aliada do reinado, o reinado por si só, ele consegue se manter. Outro que é aliado do reinado é o folclore. O reinado, o congado, não é folclore. Nossa Senhora do Rosário não é folclore. Como que uma pessoa católica ou de outra denominação que acredita em Nossa Senhora pode chamar o reinado, o congado, de folclore, sendo que a mesma santa que ele acredita que é a mãe de Jesus é a Nossa Senhora. É Nossa Senhora na denominação de Nossa Senhora do Rosário. Como que isso é um contrassenso? Ao meu ver, é. E isso acontece de várias formas, de vários jeitos, que às vezes eles fazem do jeito que você não percebe no momento que está acontecendo, que aquilo ali é. Quando Dom Cabral foi bispo, ele fez o favor e a gentileza de deixar escrito essa perseguição contra o povo do reinado. E muitos continuam fazendo isso até hoje. Mas muitos também que têm mais entendimento, que sabem que todos nós somos irmãos, que todos nós somos seres humanos, que muitos acreditam em Nossa Senhora, que a Nossa Senhora deles é a mesma nossa. O Jesus Cristo deles é o mesmo nosso. Que Zambi é Deus. É Alá. É quem que o outro na sua origem respeita. Então, pelo fato do meu Deus chamar Zambi, ele não é menos Deus do que Jesus Cristo, do que o Filho de Deus, do que o Pai de Jesus Cristo, do que qualquer um outro. E eu penso dessa forma. Entendi. Voltando no assunto do folclore, pelo menos na minha época, quando eu era no ensino fundamental, as escolas, na época do folclore, né, em agosto, passava esses ensinamentos para os alunos. Então, toda vez que as pessoas chegavam e viam as guardas, irmandades, colocava isso como congado e como folclore. Não era só a folia de reis também. Uma coisa só. E ainda não tem essa separação. Todo mundo coloca ali e eles passam isso para o aluno bem engessado. E como é uma criança, ela não vai questionar, não vai saber questionar. Mas o que aconteceu também com o Chico Rei, que também virou uma lenda folclórica. Mas teria que haver um mecanismo, e eu acho que já está sendo feito através dessa exposição, de mostrar e educar, começando pelos professores,
trazendo os professores, os alunos para visitar a exposição, conhecer e também saber que isso não é folclore, que isso é a Irmandade tem honra de Nossa Senhora, que é uma religião e uma manifestação. Bom, esse fato, no caso do folclore e Reinado, por que eles fazem essa associação? Quando Dom Cabral fez esse estatuto, esse mandato, que o pessoal da Igreja Católica não era para misturar com o povo do Rosário, porque era um povo sem instrução, que fazia carnaval. Com isso, como que o Reinado conseguiu se manter foi através do folclore, porque ele continuou caminhando paralelo e as pessoas, antropólogos, pesquisadores, professores, foram caminhando com essa conversa de reinado e folclore ser a mesma coisa, ou paralelo para ser estudado e conversado nas escolas. Por isso que era usado o folclore, o reinado no dia do folclore. Mas hoje já passamos disso, a gente já sabe que o folclore também foi uma bengala, foi um suporte que o Rosário teve para continuar caminhando, continuar nas escolas, porque de uma forma ou de outra, uma criança que escuta ali, ela tem perguntas, ela tem questionamentos. E eu trabalho hoje com professores e com alunos, porque os professores, eles fazem mais efeito que os pais, porque eles ficam mais tempo do que os pais conversando sobre qualquer assunto com as crianças. E essas crianças chegam conversando esse assunto com seus avós e com seus pais. Então, é um meio que a nossa conversa caminha. Quem ensinou pra gente que Chico Rei era nosso avô, que era nosso tata? Foi nossa avó. E por que a gente sabe que ele era nosso tata? Porque a vovó falou. Quem vai questionar minha avó? Quem tem peito de falar comigo, sua avó é mentirosa? Não tem. Não tem. Primeiro que eu não dou abertura para ninguém falar isso. E se falar, eu tenho a firmeza de debater com aquela pessoa, que ela pode ser que na casa dela ela desrespeita a avó dela, mas na minha casa a palavra da minha avó é lei. Vovó falou, acabou. Tem até um canto que fala, vovó falou, não deixa cair no chão. Vovó falou, não deixa cair no chão, não deixa cair no chão. Pra me chamar, não deixa cair no chão. Pra me chamar. Quer dizer, não deixa cair o que ela te ensinou, a palavra que ela te deu. Porque quando a palavra vai cair, que você lembra, oh meu Deus, no aperto, você lembra da sua avó. Você não cai. Porque você lembra da força que ela tinha. E a força que a nossa avó, que nossos tatas têm, é a mesma força que nós temos também. Só que precisa despertar a força que somos e acreditar na força que temos. Aí, cara, então que é bom a gente registrar aqui, como a Belinha deixou muito claro, que existem grandes diferenças entre os reinos mesmo, né, das Minas Gerais, dos reinos do Congo, do reino de Moçambique, com a diferença também do maracatu, que a exposição é maracatu, né, que é a exposição Maracatu Chico Rei. O fato de termos trazido, inclusive, a personalidade de uma rainha conosco, por ser uma tradição, uma continuidade, né, da história e do reino de Chico Rei, de Galanga. Então, as pessoas têm que entender essa grande diferença que ela falou muito bem sobre o que é folclore, o que é religião, o que é crença, o que é tradição, né? Porém, as pessoas têm, quem não entende, tem a obrigação de respeitar, não é? Se cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, e as pessoas que vieram de África tinham muitas fés diferentes, muitas crenças diferentes também, né? E quando Belinha deixa claro, por exemplo, a questão das irmandades, as irmandades são chamadas de irmandades terceiras, né? Porque a primeira são de padre, a segunda são de irmãs, as terceiras são de leigos, que não fazem parte da igreja. Então, as irmandades do Rosário dos Homens Pretos, ou a irmandade dos Rosários dos Pretos apenas, são irmandades terceiras que não tinham nem sequer o aval, às vezes, de uma instituição religiosa. Ela existia por si.
a igreja se aproximou, né, dessas irmandades por interesse, não é? Porque era de interesse da igreja ser mantida. Por exemplo, a maior parte das igrejas, inclusive, são construídas pelas irmandades e não pelo clero. No caso de Diamantina, as irmandades foram construídas pelas irmandades. Por exemplo, a Irmandade do Rosário dos Pretos é construída com o dinheiro, com o pecúlio, com o dinheiro dos negros, né? E é uma parceira da igreja, é uma associada da igreja, uma interdepende da outra, né? Nesse caso. As irmandades eram, na realidade, associações sociais, onde se cuidava dos enterros, cuidava do batismo, cuidava da fé, né, daqueles povos que se reuniam, mesmo vindo de crenças diferentes aqui no Brasil, se reuniram em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que isso é praticamente uma geral, né? Então a gente só está fazendo essa diferença para entender, né, que o maracatu que se trata na exposição, que vem na música, no bailado ali, é uma coisa, e que nós estamos falando de congado, que é outro tipo de manifestação religiosa, que vem por parte do Chico Rei. A nossa fé é aprendida. A gente aprende a ter a fé que tem, dentro de casa com os nossos pais. Eles nos ensinam dessa forma. E muitas vezes os leigos falam que é tudo coisa de preto. É uma coisa assim. E não é. Salada de fruta, tem várias frutas numa salada. Mas cada fruta tem a sua peculiaridade, tem seu sabor, tem seu formato, tem sua cor. Quando ela está junta, ela é chamada de salada. Mas não pode falar que, por exemplo, só um monte de maçã picada é uma salada. Saladas são coisas misturadas, mas as coisas dos negros são cada qual no seu lugar. Maracatu, reinado. Tem um estudo que chama, o professor chama Alexandre Davis, que falava dessa questão do vestuário, de como era, falava chama-se da indumentária às mortalha. E lá conta que esses negros, que quando eles iam ser enterrados, eles não tinham denominação nenhuma que pudesse ser enterrado nos cemitérios dos brancos e dos outros. E eles queriam manter o direito de enterrar os seus. E o que foi feito? Ele não tinha, cada pessoa que morria tinha uma cor que era vestido para ser enterrada, a cor da mortalha, que eram os beneditinos, que eram os carmelitas, etc. E a cor do negro que escolheu para ser enterrado, para fazer a sua manifestação, a sua revolta, é a cor branca. Por quê? Porque às vezes a gente foi acostumado a pensar que os negros usam branco para dizer que está em paz, que é só paz. Não é, não. É a cor de revolta deles, porque ele não pertencia às outras. Porque se ele quisesse que fosse colorido, ele coloria o pano branco, porque ele tinha e tem o dom da alquimia. Ele pegava uma folha, ele pegava um ferro, ele pegava uma fruta e tingiria aquele tecido branco da cor que ele quisesse. Isso era muito simples para ele, que era um alquimista, né? Então ele manteve essa indumentária de enterro, de mortalha branca, porque era diferente dos outros. Era um modo de protesto que ele tinha. E é o que a gente usa até hoje, como a gente faz, que é caminhar dentro do que a gente acredita, dentro do que foi ensinado, dentro do que a gente aprendeu e dentro do que a gente acredita que está fazendo.